Bom, a gente vai ver aqui agora o projeto da Elcilene, essa etapa de estudo de projeto. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver a planta de layout, né? Aqui a gente tentou modelar o terreno mais próximo da realidade. Pode haver alguma divergência em relação à inclinação aqui, né, dos acessos por conta da rua, mas nesse primeiro momento é somente esquemático, para a gente ter uma noção ao menos de volume, tá? Então, a gente vai ver aqui na planta baixa a disposição de mobiliário, né, como vai funcionar cada ambiente, e também a paginação de piso, já que a gente está usando revestimentos diferentes nesses espaços. Então, no espaço social da casa, né, eu vou aproximar aqui para a gente observar, sala, corredor, quartos, a gente está usando esse porcelanato aqui que é o da referência, né, que é esse marmorizado com fundo mais bege. Já aqui no banheiro, a gente está usando da outra referência que foi enviada. Esse aqui, que é aquele marmorizado com fundo mais cinza, né, com alguns veios mais escuros. E aqui na área externa, a gente vai usar esse porcelanato aqui. Às vezes dá uma divergênciazinha com esse pincel, ele não colabora. Aqui a gente está usando o Pulp Cinza, que é um porcelanato polido da marca Delta, e ele tem 84 centímetros, então é uma peça grande, né? Aí, trabalhando aqui dentro da parte interna, a gente tem aqui o acesso da escada, né? Então, aqui é o degrau de acesso para o primeiro pavimento. Aí a gente tem aqui um pequeno aparador, né, para colocar as chaves no momento que subir, também as chaves de acesso aqui para a área externa. E também tem um pequeno barzinho aqui junto. Aqui a gente tem um painel da TV, né, menorzinho, uma poltrona, uma mesa de apoio e um sofá largo com 4 metros. Tá? E mais uma mesinha de apoio aqui para esse sofá. Aqui a gente está usando esse tapete orgânico, esse é o da marca V-Star. E, se eu não me engano, ele já é uma peça pronta. Então, consegue comprar ele nesse formato mesmo. Já seguindo aqui, a gente vem pro quarto da filha, né? Onde a gente tem a disposição da cama queen. Aqui uma penteadeira e escrivaninha. E aqui um roupeiro comum, convencional mesmo, de 2 metros. Vindo pra suíte, a gente tem, né, a cama king, de frente para a porta de acesso à varanda, como foi pedido. As mesas de cabeceira aqui do lado. A gente tem aqui um móvel de apoio com a TV. O acesso para o closet, né? A gente vai entender melhor essa disposição do mobiliário dele e por que ele ficou dessa forma. E então, o banheiro da suíte, tá? Aproveitando as duas paredes hidráulicas, que são essas duas. Então, a gente vai começar vendo aqui a vista de acesso aqui, né? Nós fizemos uma escadaria aqui para esse espaço gourmet. De acesso a partir daqui, né? Desse térreo, direto para lá. Aqui a gente está usando na fachada a cor camurça, né? Um grafiado na cor camurça. E na laje, né? A gente tá usando um fugê marrom, que pode também ser substituído por uma pintura texturizada na cor marrom, para trazer um pouco de textura para essa fachada e casar bem com a pedra ferro que já existe aqui também. As esquadrias a gente tá mantendo aqui no amadeirado, né? Conforme o que já existe aqui no térreo. A gente sugeriu também a retirada dessa janela basculante que teria aqui no closet, né, para um melhor aproveitamento do espaço também. A gente vai ver isso melhor também na etapa de visita ao closet. Então, vamos começar aqui pela área gourmet, né? Já na entrada a gente tem aqui essa parede com a pedra moledo, né, e a disposição aqui dos suportes para essa parede ser realmente uma adega. Então, a gente tem aqui os suportes metálicos para as garrafas. A mesa em cascata, né, junto à ilha daqui da cozinha. Que a gente tem uma vista mais ampla desse espaço. Deixamos ele com uns 10 metros, né, nessa linha, então o espaço ficou bem grande. Ele pode ser muito bem aproveitado, tanto que ficaram ainda alguns vazios dentro desse espaço que a gente não preencheu com mobiliário, já que é um espaço realmente muito grande. Aí aqui a gente tem a vista da frente, né? A gente tem esses dois perfis LED que sobem aqui na parede e vêm também pro forro. O forro a gente tá usando o teca castanho da teto vinílico mesmo. A altura aqui dentro tá de 3,50, 3,60, 3,60 até o forro e 4 metros até o topo da parede.
que é o pé esquerdo, que a gente chama, e em cima a gente fez uma estrutura de telhado mesmo. Seguindo adiante, a gente tem aqui, né, as banquetas e as cadeiras no modelo Berlim, que são da mesma coleção. Os armários a gente está colocando na cor branco diamante. O porcelanato aqui no fundo, a gente está usando o mesmo da churrasqueira, né, que é para manter esse tom de clareza mesmo aqui dentro. A gente está usando a Palazzo Venezia, da Villa Grés, tanto na churrasqueira quanto nesse fundo aqui da ilha, né, pra gente não deixar vazio e trazer também um aspecto bonito para quem olha a partir desse ponto. Já aqui no fundo, tanto nessa parede aqui lateral da adega quanto aqui em cima, a gente está usando a textura Velvet da Coral, e essa aqui é a cor cinza de grife. Para não ficar somente aquela pintura acrílica aqui, né, e trazer um aspecto de maior destaque para essa parede aqui junto à adega, né? Para não ficar tudo aqui pedra moledo também, mas a gente poder trazer mais alguma textura para cá. Então aqui a gente está aplicando uma pintura texturizada. Já aqui em cima da bancada a gente está com porcelanato, e esse aqui é o porcelanato Litos da Portinari, ele é uma peça grande, né, de 1,20 m, e a gente está preenchendo esse espaço aqui e o fundo aqui do freezer vertical. Ele vem só até a altura aqui do armário mesmo, né? Tem essa delimitação do armário. E acima a gente vem com a pintura texturizada. A bancada da pia e também da ilha a gente está usando no branco Itaúnas. Granito branco Itaúnas. Os metais que a gente está usando, aqui a gente tem essa cuba gourmet com acessórios, né? Lixeira embutida na bancada. O cooktop 4 bocas de indução. Então, a gente vem para a churrasqueira, com essa lateral aqui vedada por vidro temperado, né? E a estrutura giratória convencional mesmo. A gente está usando as bordas aqui no granito branco Itaúnas também, assim como na bancada, né? Para criar essa ideia de unidade mesmo. E como foi falado anteriormente, a gente está usando porcelanato aqui nela. Nas paredes gerais, aqui a gente está usando o jasmim branco da Souvenir, que é para trazer mais um aspecto de clareza para esse espaço e todas essas cores aqui conversarem, assim como as texturas também. A gente está usando uma paleta muito próxima. Aqui a gente tem a vista, né, mais ou menos ali a partir da área da piscina, do que a gente vai ter, de disposição de mobiliário. Aqui a gente tem o armário trabalhado também, com portas, gavetas. Aqui a gente fez um pequeno living, né? Como tinha muito espaço sobrando, eu trouxe aqui esse mobiliário de área externa, que são essas poltronas, né? São as poltronas um pouco maiores, então elas são bastante confortáveis. Podem comportar até mais de uma pessoa, né? De repente 2 crianças cabem aqui, então facilita receber muitas pessoas, né? Você tem mais possibilidade de assentos aqui também com elas. Uma mesa de centro aqui para apoio também, na hora de dispor, de colocar uma bebida, um aperitivo ali na hora da conversa também. Aqui a gente tem a vista dos armários abaixo da ilha, né, junto aqui à mesa cascata. Além da mesa cascata, a gente tem também essa outra mesa aqui de 4 lugares, tá? Que é uma mesa menorzinha, esse modelo redondo aqui amadeirado. Aqui a gente tem um espaço de living com TV, então a gente traz aqui esse sofá orgânico junto a essas poltronas redondas também. Uma mesa de centro com um tom mais diversificado, aqui a gente tem essa peça que é num mármore verde. Aqui a gente tem um aparador, né, com uma prateleira aqui. A gente tentou fazer algo mais sutil para esse espaço. Essa parede é sem textura, então é somente na pintura jasmim branco da Souvenir. Prateleira, aqui uma TV grande. E aqui a gente ornamentou, né, só pra gente ter uma noção mesmo de como fica esse espaço mais completo. Seguindo, aqui a gente tem a vista a partir da entrada, da saída da sala, né, então saindo da sala de TV e entrando aqui no ambiente, essa é a vista que temos. A gente tem uma noção mais clara da iluminação a partir dessa visualização, né, que a gente está fazendo com spots e com perfis LED embutidos. Aqui a gente tem a vista para o lavatório, né? Como foi pedido, ele ficou do lado de fora do banheiro. Então, a gente tem a mesma bancada aqui também, um granito branco Itaúnas, com uma prateleira aqui embaixo. Aqui a gente está usando esse MDF albedo. Um espelho redondo, simples, sem iluminação mesmo, sem LED.
E aqui alguma ornamentação, né, para essa bancada também. E aqui na parede a gente está usando aquele porcelanato da referência, que é com aqueles veios mais escuros. Ok. Seguindo adiante, a gente vê aqui dentro do banheiro, tá? O banheiro foi todo revestido nesse mesmo porcelanato, tá? Nicho com iluminação embutida aqui também. O box até o teto, chuveiro convencional e o sanitário convencional também. A gente não colocou a ducha higiênica aqui dentro. Lembrando que todas as esquadrias aqui estão ou na cor cortem, né, como é o caso aqui de fora, ou no amadeirado mesmo, conforme já existe lá na fachada. Vindo aqui para dentro, a gente tem aqui o primeiro ambiente, que é a sala, né? Aqui na parede a gente está usando o algodão egípcio do Souvenir. Aí a gente tem a vista, né, do mobiliário, o sofá mais alongado, a parede inteira aqui com um cortineiro aqui embutido no gesso. A gente tem iluminação difusa aqui também. Aqui a gente colocou essa tabica iluminada nesses dois lados, para trazer uma iluminação mais aconchegante para esse espaço, né? Aqui a gente tem a vista a partir da entrada pela área externa, então a gente vê aqui esse aparadorzinho aqui na lateral, né? Como eu falei, ele tem um pequeno espaço de bar aqui junto a ele. O painel, ele faz essa lateral aqui para poder ter essa porta embutida aqui de acesso para o corredor dos quartos, né? É um espaço pequenininho, mas continua sendo uma ala íntima, então a gente protege com esse painel. Aqui a gente tem a vista do painel de frente, né? Então a gente tem esse cantinho aqui equipado. A TV é simples, um aparador mais simples aqui também, de suporte. Aqui a gente tem uma vista mais clara também, do aparador bar, que também serve como sapateira, né? O guarda-corpo que a gente está usando aqui é esse, no estilo mais industrial também, que fica mais próximo ao estilo da escada que a gente está utilizando. A vista a partir da entrada do corredor. Então, a gente vem para o quarto da filha. Aqui de mobiliário a gente colocou somente a cama, essa cabeceira aqui no estilo nuvem modular, mais delicada também, aqui num tom linho, para não trazer uma colorimetria muito forte para esse quarto também. Aqui a gente aplicou cor somente no tapete, né, e na roupa de cama, que como eles não são permanentes, né, isso pode ser modificado ao longo do tempo, e como não é permanente, né, a gente não tem uma identidade de cor para esse quarto, dessa forma. O que tem de diferente aqui para dar uma identidade visual para ele, para ser um quarto feminino, um quarto delicado, é essa luminária aqui, que é uma luminária borboleta, é uma peça artística, né, para trazer também algo delicado para o quarto, junto também essa peça aqui, que é uma luminária de coelhinho, né, para trazer um lúdico também para cá. E aqui a gente tem a penteadeira. A penteadeira, ela vem também junto aqui ao móvel de cabeceira, né? Então, a gente tem aqui gavetas e a gente tem umas prateleiras aqui de suporte também para colocar livros, cadernos, o que for acompanhando ela ao longo do processo de crescimento. Aqui a gente tem um espelho com iluminação frontal, então a gente tem iluminação tanto superior quanto frontal, que não cria aquela distorção de imagem, né? Na hora de fazer uma maquiagem, na hora de fazer uma foto, o que é um aspecto muito positivo. A bancada a gente fez lisa mesmo aqui, a bancada de estudo, né, de trabalho. Então, possibilita que ela organize da forma como ela achar melhor também. Hora para maquiagem, hora para estudo, sem muito impedimento. O armário a gente está usando um modelo simples, né? Portas de correr, sem espelhos também nas portas. Armário convencional. Esse é uma peça de 2 metros com 3 portas de correr. Aqui a gente tem a vista a partir da entrada, né, com a parede cortineira. Aqui a gente está usando essa cortina, tanto a blackout quanto a voile, que é para trazer iluminação, mas ainda preservar a intimidade dela também. Usar assim nos dias que quiser realmente impedir a entrada de luz, a gente traz a cortina com essas duas possibilidades. Aqui é a vista frontal da cama. Aqui nessa parede a gente trouxe um boiserie para trazer alguma textura ou algum volume para essa parede, visto que nesse espaço a gente não tem mobiliário, né? Aqui a gente vê melhor essa parede,
tá? Aqui no quarto dela, a gente também tá usando a cor jasmim branco, porque o algodão egípcio deixaria um pouco pesado com o mobiliário dela. E pra gente deixar com um aspecto mais claro mesmo, mais jovial, ficou mais interessante usar o jasmim branco aqui dentro. Diferente da suíte, que as cores do algodão egípcio já conversam melhor com esse quarto. Então aqui dentro a gente usa o algodão egípcio, a gente tem a partir aqui da vista da entrada, né? Uma visão clara do espelho de corpo inteiro que a gente colocou aqui nesse modelo orgânico. Tem aqui esse painel ripado também com um aparador aqui embaixo também que serve para abrigar o frigobar. A vista para cortina, né? A gente está usando o mesmo modelo de cortineiro embutido no gesso com a cortina tanto blackout quanto a voio. Aqui a gente tem a vista a partir, né, da saída do closet, então a gente tem mesinhas de apoio aqui na lateral, as mesinhas de cabeceira, né? A cabeceira até a altura do forro, aqui a gente está usando 2 tons de MDF diferentes. Aqui a gente está usando esse com fundo marmorizado aqui é o MDF Athena, tá? E aqui ao lado a gente tem o Nogueira Persa da Arauco. Então a gente tem esse cortineiro contínuo em L aqui, com iluminação embutida também, importante lembrar. A gente tem iluminação que vem daqui dessas laterais do MDF Athena, né? Então, a iluminação que vem da cabeceira até aqui e continua no forro. Além dos spots aqui também nesse quarto. Aqui a gente tem uma vista mais clara também desse painel. Não ficou interessante colocar ele de frente para a cama, né? Porque além de a parede aqui ser muito pequenininha, muito estreita entre a porta e essa lateral, não ficaria interessante o movimento de abertura da porta do frigobar. Ela não abriria inteira ou ficaria batendo ali na cama, então não seria um movimento muito funcional, nem muito confortável. Por isso foi posicionado dessa forma nessa etapa do estudo de projeto, né? Aqui, nesse lado, o movimento de abertura dela é mais confortável, né? E também mais funcional, assim, no ponto de sentido de acessibilidade e de circulação aqui também. Aí, aproveitando, né, como foi posicionado aqui, a gente já fez um ripado em toda essa parede e traz aqui uma porta, né, com a pintura no mesmo tom desse MDF. A gente tem a vista. A porta de correr aqui do banheiro a gente também pintou em uma outra cor. Aqui a gente tá usando esse tomzinho mais claro, um marronzinho bem claro. Aqui eu tô usando o palito de picolé da Souvenir como referência, mas qualquer cor próxima pode ser utilizada também, tá? Aqui dentro do banheiro, eu ia colocar o mesmo porcelanato do piso. Só que como a gente tá usando a bancada em porcelanato, né, e a gente tá usando esse modelo aqui que é o marmorizado com esses veios dourados, que a gente conhece como Calacata Gold, não ficaria interessante a junção dele, sabe, aqui na parede. Então, eu apliquei ele em todo o banheiro também. Tanto aqui na base da banheira, né, a gente tá usando essa banheira individual aqui, mas com 2 apoios de cabeça. Usei ele em todo o espaço, nos nichos, aqui no espaço do box também. Só que no caso de, né, parecer muito saturado, a gente pode testar também com um porcelanato mais neutro, com um fundo neutro mesmo, sem textura, e tentar fazer a junção dos dois para talvez ficar menos saturado, se for essa percepção que existe dele, né? Aqui a gente tá usando um armário simplesinho, abaixo da bancada, com essas portas ripadas também, muito próximo da referência que foi mandado. Aqui a gente está usando o lino Chess da Arauco, que é um MDF com um tom mais bege mesmo. Aqui a gente não colocou box até o teto nesse banheiro, a princípio não colocamos, né? Os metais aqui é prata mesmo, né? Assim como aqui. E aí, partindo para o closet, a gente tem aqui a vista agora. O closet a gente está usando na cor beige, da Arauco, com as portas em vidro reflecta bronze, tá?
Aqui a gente não conseguiu fazer ele em U por conta desse espaço da janela, né? E para um melhor aproveitamento, nós cobrimos a janela que tem aqui agora. Aquela janelinha basculante que a gente tem aqui existente hoje. Então, a sugestão é que cubra ela, né? Pra gente poder fechar ela e aproveitar melhor esse espaço e criar esse canto aqui para um maior armazenamento aqui em relação ao cabideiro. Então, a gente tem esse cabideiro em L aqui, que traz uma maior possibilidade de armazenamento, né? E a gente tem também esse canto aqui para penteadeira, que fica junto aqui à janela, então traz uma iluminação bacana, traz um aspecto bonito para o quarto e também um melhor aproveitamento aqui em relação ao espaço. Talvez pareça um espaço pequeno, né? Mas aqui a gente tem 1,50. Acho que não pegou bem do cantinho, mas a gente tem um apoio aqui de 1,50 e aqui a gente tem 1,20 m. Então, os espaços são bem confortáveis, né? Para trazer o mobiliário, para se sentar, fazer uma maquiagem. A gente traz aqui o espelho com LED frontal também, junto com a iluminação superior que existe aqui. A gente traz o mesmo efeito de iluminação que a gente espera também no quarto da filha, que é a iluminação superior e frontal, para trazer um equilíbrio, não criar distorção de imagem. Isso ainda somado com a iluminação natural que vem aqui de fora. No caso, né, de não querer, a gente colocou também uma persiana, melhor, 2 persianas aqui, para ajuste, manutenção e controle manual também de como que vai ficar a iluminação nesse espaço interno durante o dia. Ou à noite mesmo, né, no caso de não querer que quem está no espaço externo tenha uma vista de quem está no espaço interno. Aqui a gente tem a vista já dos armários, né? Aqui nesse espaço a gente colocou 4 gavetas e aqui a gente tem essas sapateiras móveis, né? Então a gente tem aqui 6 prateleiras com sapateiras móveis, mas todo esse espaço de nicho aqui dentro. Aqui acima a gente ainda tem esse espaço que a gente chama de maleiro, né? Mas ele pode ser usado para armazenar outras coisas, roupa de cama, dentro daqueles organizadores, funciona muito bem também. E aqui nesse encanto em L a gente tem os cabideiros, né? Que é a mesma coisa que a gente fez nesse outro armário. Aqui a gente já tem mais 6 sapateiras, né, móveis, mais alguns nichos, o mesmo sistema de maleiro aqui em cima, e também aqui a gente tem o cabideiro em L. Já que a premissa principal é que tenha muito espaço para cabides, né? Então a gente colocou mais esses cabideiros em L aqui, para aproveitar melhor esse espaço. É importante frisar que a gente está usando aqui portas de abrir, então essas portas são com esquadrilha em MDF mesmo, revestidos com o vidro reflecta aqui por fora, com esses puxadores metálicos, para ter essa vista melhor aqui de dentro, né? E torná-las menos pesadas também, de alguma forma. Porque como o espaço ficou muito estreito, talvez o movimento delas como porta de correr não funcionasse tão bem. Então, a gente traz essa sugestão com as portas de abrir nesse primeiro momento. Aqui é a vista para a saída do closet, né? Então, a gente tem não exatamente um closet em U, mas a gente acaba tendo 2 roupeiros em L, né? O primeiro roupeiro, o segundo roupeiro e então a penteadeira. E ficou dessa forma. Aqui a gente finaliza, né, as alterações feitas nessa primeira etapa em relação ao projeto. Lembrando que estamos em estudo de projeto ainda, então a gente pode fazer modificações, né, no mobiliário, em revestimento. E a equipe fica à disposição para qualquer dúvida também. Tá joia? Muito obrigada.